A CliRenal foi fundada há 30 anos em Caratinga e recebe pacientes portadores de doença renal crônica que necessitam de hemodiálise. A clínica é responsável pelo atendimento do município e de toda a microrregião através do SUS, Sistema Único de Saúde. Diariamente, o local recebe uma intensa movimentação de populares em busca do tratamento semanalmente. Com o fechamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a falta de um corpo clínico, segundo o médico e diretor da CliRenal, Eli Nogueira, pacientes ficarão prejudicados. Na verdade, a crise no hospital se deve de gestões anteriores, por má gestão anteriores. E foi aí evoluindo para esse caos generalizado hoje que nos encontramos. Má gestão e houve também improbidades administrativas. Eu achei um absurdo. Por quê? Caberia às partes, a nível de governo municipal, a nível de essa mesa interventora, um diálogo adequado, e também com o corpo clínico do hospital. Hoje o corpo clínico está sem receber há um ano praticamente, e infelizmente abandonaram o hospital também. Houve uma demissão em massa do corpo clínico do hospital. Certo ou errado, eu fico em dúvida. Eu realmente não teria essa coragem, mas eles também têm que sobreviver. E como a hemodiálise também está em crise, a minha área está em crise há muitos anos, o corpo clínico é essencial no hospital. Sem corpo clínico não tem hospital. Então eu acredito que o primeiro diálogo tem que ter partido primeiramente junto ao corpo clínico. Agora, fechar um hospital, eu achei muito grave isso. E colocar nós, cidadãos caratinguenses, sob risco de vida, e os meus pacientes, principalmente de alta complexidade, graves, fazem hemodiálise, 185 pacientes sob risco de vida, eu achei muito grave essa situação. Hoje, pacientes da hemodiálise que, de acordo com o Dr. Eli Nogueira, são considerados um grupo de alto risco, não possuem uma unidade de saúde na região para um atendimento de urgência e emergência. A opção dada pela atual gestão do município, que é transportar pacientes para cidades vizinhas, tem preocupado os médicos e pode colocar em risco a vida de pacientes. E vamos mobilizar todas as classes envolvidas nessa situação gravíssima que estamos enfrentando, que se permanecer, não houver diálogo, não houver ajuda, não houver essa interatividade social, pode tornar-se um genocídio silencioso na nossa cidade. Eu, particularmente, 185 pacientes que fazem hemodiálise, são de grupo de risco. Se tiver uma intercorrência na máquina de hemodiálise, eles não têm como sair de ambulância fora de uma hora para outra, não. Não dá tempo, não. E outra coisa, se for para perto daqui, não tem hemodiálise, não tem nefrologista. Se for para longe, não tem vaga para fazer hemodiálise longe também, não. Isso é também outro problema sério. E vaga no SUS, o SUS fácil, que eu acho o SUS difícil, é muito difícil. Conseguir vaga é por aí, Brasil afora aí, ou Minas afora. Não é assim, não. A esperança da população para acabar com o caos na saúde é a implantação da UPA, que está com inauguração prevista para esta semana. Mas, para o médico, a iniciativa vai colaborar parcialmente, tendo em vista que o município necessita de uma retaguarda hospitalar, que atualmente só é encontrada a quilômetros de distância. Nas emergências, eu até acredito, mas se for um paciente de alto risco e de morbidade elevada, como ele vai ter o suporte necessário se não tem corpo clínico? Então tem que ter um hospital de retaguarda, com certeza. E essa teoria que eles lançaram, teoria não, é prática, de paciente pegar ambulância, isso não existe. Você andar 120 quilômetros, 80 quilômetros, 60 quilômetros, e em hospitais, inclusive, que não tem estrutura de Caratinga. Hospitais que retirando Ipatinga e Valadares, os hospitais que eles estão preconizando mais perto da nossa cidade, não há uma infraestrutura com UTI, corpo clínico adequado para dar o suporte a uma região de 220 mil habitantes, que é a nossa micro-região. Eu fiquei sabendo, inclusive, que existe somente uma ou duas UTI móveis na cidade, E um período de risco tem que ir UTI imóvel, não pode pegar qualquer ambulância. E pegar estradas, essas perigosas que nós estamos hoje vislumbrando aí na nossa região. Então é muito necessário que as partes se intervenham, a sociedade intervenha, que o Ministério Público intervenha e que toda a sociedade lute pelas nossas vidas. Hoje morar em Caratinga é risco de vida.
O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora disponibilizou esta semana um local para atendimento de pacientes de hemodiálise, porém, sem corpo clínico para os casos de emergência. Em caráter de precaução e visando resguardar a vida dos pacientes, o nefrologista deixa uma ambulância UTI móvel estacionada na garagem da casa dele, caso ocorra alguma urgência ou emergência. E trouxe a ambulância no meu quintal aqui. Não há número suficiente para atender a nossa região em ambulância. Então eu tomei essa iniciativa aí, né, para salvar vidas humanas, que são a nossa missão. Ser médico com essência e salvar vidas humanas, para mim, é a minha profissão. Eu estou perplexo com o que está acontecendo. Eu realmente não esperava isso nunca acontecer em nossa cidade. A mesa diretora está aí lutando para reabrir o hospital. Inclusive, eu fui até chamado recentemente, eles vão abrir lá as portas para internar meus pacientes. Foi ontem essa notícia que eu obtive ontem. Mas internação no hospital sem corpo clínico me preocupa muito. Meus colegas médicos, nefrologistas, vão atender os renais crônicos na enfermaria. Mas precisamos de medidas mais imediatas, pelo menos a nível emergencial. Estou horrorizado também com esses políticos que têm votos na nossa cidade. A única exceção que eu obtive agora foi um deputado estadual que é médico, oncologista, sensibilizou-se com o nosso problema e levou para a Assembleia Legislativa lá em Belo Horizonte, que é o Dr. Wilson Batista. Mas vamos mobilizar a sociedade e a sociedade mobilizar esses políticos que vêm pedir voto em Caratinga.